Olá, gente, meu nome é Zandra, esse é o canal Chega Mais e eu vim mais uma vez para falar sobre navio. Eu estava no grupo do WhatsApp do Ship Life, que eu já comentei no vídeo anterior, que é a Bíblia de todo tripulante, e me deram essa sugestão para gravar, falando sobre essa possível volta das operações de cruzeiro antes de uma vacina chegar no mercado. Ontem mesmo, já saiu essa notícia dessa vacina de Oxford, que já está em fase final de testes e que provavelmente já deve ser aprovada, porque ela tem uma eficácia muito boa, né, no combate do vírus, mas existem empresas de cruzeiro que já estão querendo voltar antes dessa vacina chegar no mercado. E é isso que eu queria debater com vocês. Antes de tudo, eu só queria dizer que isso é uma opinião minha, tá? A gente precisa falar, é um assunto sério, e se você tiver uma opinião diferente, ou quiser debater, quiser conversar, deixa seu comentário. Por favor, gente, espalhe esse vídeo, compartilha, dá seu like, se inscreve. Eu não vou falar só de navio, eu prometo, mas eu precisava conversar sobre o Covid. Eu fiz até uma colinha para não me perder, o vídeo ficar um pouco mais rápido, tá? E eu ter todas as informações certinhas para vocês. Sobre os cruzeiros voltarem antes dessa vacina, tá? As operações de cruzeiro estão paradas desde março, né, de 2020. E isso tem trazido muito desconforto para o pessoal, muita gente desempregada, muita gente desembarcada, né? Então as empresas estão começando a pensar numa volta, mesmo antes da vacina, com alguns protocolos, né? Muito se especula sobre uma volta, né? E é isso que eu queria conversar com vocês. Algumas companhias têm publicado nas redes. A volta das operações parece para outubro, novembro, tá? E existem muitos riscos. Eu vou explicar por que eu não concordo, tá? Eu ainda estou embarcada, já fazem 5 meses que eu não piso em terra. É super chata a situação, eu sei, mas eu queria explicar o risco que se expõe a quem já está a bordo e a quem está embarcando e aos passageiros, e enfim. Né, eu tenho aqui uma colinha até para falar com vocês. Embora eu ache que isso é apenas uma estratégia de marketing das empresas de cruzeiro para poder vender e entrar dinheiro em caixa, a gente precisa falar sobre a possibilidade disso realmente ser verdade, tá? Primeiro, eu acredito que as empresas estejam precisando de caixa, de dinheiro para poder fazer a manutenção dos navios. E quando eu digo manutenção, não é só reparo, pequeno e médio reparo que pode ser feito enquanto o navio até está funcionando, tá? Porque os grandes reparos, eles são feitos durante um dry dock. Mas eu digo manutenção de navio, isso inclui o pagamento dos salários das pessoas que estão a bordo, as taxas portuárias, pagamento de agências de porto que cuidam dos navios quando estão atracados, imigração, passagem para desembarcar a crew e embarcar, todas essas custas, isso é muito caro, né? Principalmente para companhias que têm, sei lá, 18, 15, 20 navios, né? Então, eu acredito que elas estejam precisando de dinheiro para isso. As companhias estão começando a vender cruzeiros já nas internets todas, nas redes todas, e aí o que acontece? A pessoa vai lá, compra, e isso se reverte. Quando a pessoa compra lá o cruzeiro, maravilhoso, tudo lindo, só que tem uma cláusula dizendo que o cruzeiro pode ser cancelado a qualquer momento. Provavelmente os cruzeiros já estão sendo cancelados, né, neste período. Existiam cruzeiros à venda para este momento agora, e estão sendo cancelados. E aquilo vira um crédito para compra de cruzeiros futuros. É o famoso compre agora e use quando der, né? O risco de se voltar operações agora é o seguinte: a gente está lidando com um vírus que a gente ainda não entende toda a sua complexidade, né? Antes, bem no comecinho dessa pandemia, era noticiado que era um vírus que atingia idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Agora,
quer dizer, agora, um pouco depois, a gente já viu pessoas jovens e completamente saudáveis, crianças, todas contraindo esse vírus. Esse vírus parece que já está na terceira mutação, então não é brincadeira, né? As pessoas estão contraindo o vírus, estão morrendo. A gente ainda está trabalhando em alternativas de tratamento enquanto a vacina não é liberada. Tudo isso leva um tempo. A gente não sabe quando essa vacina vai chegar no mercado, mas eu acredito que todo esse processo para ter uma homologação, uma liberação para ser comercializada, tudo isso ainda vai levar alguns meses, tá? Os testes para detecção do Covid, porque o que acontece? O que as pessoas estão dizendo mas você pode exigir o teste da pessoa 48 horas antes dela embarcar. Esses testes chamados PCR, tá? Eles são feitos, é um swab teste e ele detecta o Covid. Acontece que é o seguinte, se eu contrair o vírus hoje e eu fizer um teste amanhã, não vai ter não vai ter vírus suficiente no meu corpo, células virulentas suficientes para serem detectadas nesse teste. O recomendado para esse teste é que você o faça a partir do 8º dia, onde você tem uma porcentagem de 86% a 92%, né? Então, como é que você vai saber? Né? Você pode pegar o vírus no aeroporto, quando você estiver indo para o navio, viajando, né? Então, não sei realmente como isso vai ser feito, eu não acho que é seguro, tá? Uma vez que as pessoas podem até não sentir os sintomas. Muito se fala também em sentir os sintomas, serem assintomáticos e mesmo assim ainda transmitirem o vírus. Então tudo ainda é muito nebuloso, tá? Eu já falei sobre essa questão das 48 horas, sem falar que mesmo que você apresente um teste negativo feito anteriormente, antes de você viajar, nada exclui que você possa tirar o Covid, você possa contrair o Covid até mesmo no táxi, indo para o porto para embarcar no navio. Então isso não quer dizer nada. Você pode, inclusive, o vírus parece que ele sobrevive 72 horas no ambiente, na superfície. Então, se alguém tiver passado por algum lugar, uma maçaneta de porta de um banheiro ou qualquer coisa, um corrimão no aeroporto, que alguém contaminado passou ali 48 horas antes, se você passar a mão no mesmo lugar, você ainda pode ser contaminado também. Tá? Com esse risco iminente, seria preciso diminuir a quantidade de pessoas no navio, isolar as cabines. Então, ter uma cabine ocupada, uma cabine vazia, uma cabine ocupada, uma cabine vazia, e intercalando as cabines. E isso vai diminuir a ocupação do navio em 50%. Né? Inclusive de tripulantes, porque existem profissões de tripulantes que dividem cabine, e isso não seria mais possível, tá? Então você teria uma diminuição da ocupação por passageiros e tripulantes. Então, isso eu já vou até explicar o impacto financeiro disso, tá? Seria um grande risco para todos a bordo, uma pessoa assintomática de repente infectar todas as outras, tá? E todas as equipes médicas de navio são muito enxutas, são muito pequenas. E no caso de um outbreak, no caso de várias pessoas começarem a se contaminar dentro do navio, a equipe médica não seria suficiente para cuidar de todo mundo. E talvez não teriam aparato médico suficiente para cuidar. A gente está vendo várias pessoas que contraíram o Covid dependendo de respirador. E isso é muito sério, é um tipo de equipamento que não dá para ter aos montes num navio. Então, isso dificulta muito, fica muito difícil atender a todos. E com esses casos de Covid a bordo, alguns portos podem até negar que você atraque no porto, podem negar o desembarque dessas pessoas doentes para hospitais locais para poder evitar a superlotação dos hospitais locais. Então fica muito difícil mesmo todo a operação.
Mesmo que tudo favoreça um hóspede de desembarcar ou um tripulante desembarcar, né? Os hóspedes, eles têm plano médico, eles têm o insurance, né? O seguro e tal, que cobre tudo enquanto eles estiverem num hospital e todas as despesas e tal. Já o tripulante, ele não tem isso, ele tem um serviço médico quando ele está a bordo e quando ele desembarca ele já não tem mais isso. Provavelmente as empresas podem até cobrir o tratamento dele nos hospitais, mas você vai estar sozinho num país que você não conhece, você não vai poder ter um acompanhamento perto, porque, óbvio, você está com vírus e todas as outras despesas por fora vão ser por sua conta, coisas que você não estava esperando, né? Então, eu acho que fica muito difícil, sem falar que muitas empresas também não têm um seguro de vida para o tripulante. Então, no caso de falecimento, muitos são chefes de família, muitos sustentam as famílias no Brasil, em suas casas, em seus países. Então, as famílias perderiam, né, essa fonte de renda. Vamos agora para o próximo. Tá, vamos falar do financeiro. Tá? Todos aqueles custos de manutenção no navio que eu falei no começo, eles são altíssimos. Por exemplo, Miami, só o porto, só para você atracar e despesa de segurança, são mais ou menos $70 mil, tá? Por dia. Isso eu não sei se varia de tamanho de navio, mas, por exemplo, o nosso é um navio pequeno, a gente paga em volta de $68 mil. Isso sem falar que você paga um staff para fazer o check-in na entrada do porto, você paga a equipe que vai ficar carregando mala para lá e para cá, você paga a equipe que vai entrar com as malas dentro do navio, você tem operações de carga e descarga, você tem operação de combustível, descarga de lixo, enfim, várias operações que têm um custo altíssimo, tá? Então, você calculando todos esses custos, você tem, e aí pensando que você tem uma ocupação reduzida de 50%, tá? E algumas empresas, elas vendem cruzeiros, por exemplo, de 7 dias a R$1.000, a $1.000, $2 mil. E se cada um desses pagassem $2 mil e tivessem mais ou menos 1.000 hóspedes no navio, tá? Vamos dizer que você teria aí mais ou menos 2 milhões, né, de reais. E aí você considera que você não vai parar só em Miami, você vai parar no embarque e no final do cruzeiro para o desembarque. Aí você tem mais uns 3 portos, mais ou menos, no meio do caminho, com as mesmas operações, os mesmos custos e salário e energia e combustível e tudo no navio. Não vai cobrir o custo. Ou se cobrir, vai cobrir só o custo e não vai ter lucro nenhum. Então, não compensa para a empresa ficar trabalhando, gastando o navio, né? Sendo bem franca, gastando o navio para não ter lucro nenhum, tá? A gente entende que a situação financeira das pessoas tá difícil, tá mesmo, a gente sabe. Mas eu acho que não vale a pena você arriscar a vida por um salário, que talvez você vai ter esse salário por 1 ou 2 meses, vai contrair o vírus e depois você vai ter que voltar para casa para se tratar e você não vai ter mais esse salário. Então, a minha opinião é que eu acho que deve parar um pouquinho. Daqui a pouco vamos considerar que essa vacina chegue aí daqui a uns 2 meses no mercado, então dá uma segurada, aproveita para continuar estudando, dá para fazer muito curso aí pela internet para aprimorar os seus conhecimentos, ampliar sua experiência na sua área, para poder embarcar, 100%. Já a gente está de volta, gente, acredita. Enquanto isso, espalha esse vídeo para todo mundo. Vamos rezar, vamos esperar que as coisas voltem ao normal o quanto antes, e eu tô aqui para ajudar no que vocês precisarem. Deixa um comentário, vai lá no grupo do Ship Life, eu tô por lá. A gente se vê por aí.